Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, hoje é terça-feira, dia 18 de junho. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Quero agradecer a você que já está acompanhando o nosso programa, porque para a gente é muito importante você aqui. Afinal de contas, o nosso programa é feito para você, então muito obrigado. A gente conversa hoje sobre os cuidados com a alimentação infantil. E agora eu apresento para vocês os debatedores do programa de hoje. Tudo bem, Zé? Ô, Caio, tudo bem, né? Mais um assunto Isso, importante. muito importante na obesidade infantil. Bom, desejo cumprimentar também o Rogério, essa figura simpática, carismática, né? Traz sempre aí uma alegria diferente aí para o programa. E desejo cumprimentar também a todas as pessoas que nos assistem. Obrigado, Zé. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Caio. Meu amigo Zé, obrigado pelo elogio, é recíproco. Doutora Tuíla, do indígena significando paz, não é isso? Muito bonito. Isso mesmo. Seja bem-vindo aí, realmente, para quem nos assistiu hoje. Programa, muita informação essencial, num tema vasto, polêmico e muito útil, né? Sim. Com certeza. Sim. Bom, e agora eu apresento para vocês a nossa convidada do programa de hoje, ela que é responsável por tirar todas as nossas dúvidas sobre essa temática, uma temática um tanto quanto polêmica, né? A gente recebe a nutricionista Tuíla Meirelles, ela também é idealizadora do Corujinha na Cozinha. Adorei esse nome. Muito fofo, Sonoro, não é? né? E Corujinha é uma coisa que toda criança gosta. Não é? Remete à não só criança, né? A família. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre esse assunto que realmente hoje está em alta, está em voga, mas que também ele é muito polêmico. Né? É um assunto que a gente tem que ter muito cuidado. Sim. Porque são nossas crianças que viram adultos amanhã. E também é polêmico porque grande parte dessa responsabilidade é dos pais. Também. Né? Existem outros ambientes responsáveis pela criança. Sim. E aí a gente vai falar sobre isso hoje. Então tá, vamos lá. Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 41 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade estão acima do peso, o que para a OMS considera um problema crônico, o problema crônico mais comum entre as crianças no mundo inteiro. E para mudar essa realidade é preciso fazer com que a educação alimentar na infância seja um assunto da rotina em casa, e é justamente sobre esse tema que nós vamos conversar a partir de agora. Bom, como nós já anunciamos, esse é um tema delicado e eu gostaria que você tentasse traçar para a gente os motivos que fizeram com que nós, como comunidade, né, chegasse até esse ponto de mais de 40 milhões de crianças com obesidade, né, e também explicasse o que a gente pode considerar obesidade. Sim. A obesidade ela é uma doença crônica, mas ela também é uma doença biopsicossocial. A gente tem que considerar vários fatores para essa criança adquirir uma obesidade, né? Inclusive um adulto. Então, a gente já inicia essa obesidade, talvez, dentro do útero dessa mãe, né? De acordo com como que essa mãe se alimenta. Já começa ali. A questão da genética, a gente não pode desconsiderar. E aí, quando essa criança ela nasce, existe a questão do aleitamento materno. O aleitamento materno exclusivo, ele é uma prevenção para a obesidade. E hoje a gente tem visto que algumas crianças têm um desmame precoce, infelizmente, pelo mercado de trabalho, né? Que as mães têm que voltar antes do tempo, que é indicado pela Organização Mundial de Saúde, ao 6º mês de vida. Então, essas mães voltam para o mercado e acaba que introduzem outros alimentos ou fórmulas. E o leite materno sempre foi um alimento melhor para essa criança. E aí, com isso, essa criança começa a ter outros cuidadores para responsabilizar sobre a alimentação. E, às vezes, a gente chama de uma terceirização, que é através de babás, é através da escola, é através até dos avós, né, que começam a alimentar essa criança. Quando a gente nós recebemos esse tema, eu me lembrei justamente dos avós, porque antigamente a criança ser bem gordinha era o sinônimo de saúde. Sim. Caio, foi muito interessante essa entrevista com esse tema relacionado, porque, como eu falei no final de semana, que eu tive uma pós e a minha voz está assim devido a isso, a gente avaliou um histórico da introdução alimentar.
E aí a gente começou a perceber nessa aula que antes não era oferecido leite. Existia mel, existia cereal, isso desde a Revolução Industrial. E aí teve uma época quando a indústria começou a crescer muito e a produzir os alimentos, ela começou a fazer o leite condensado. E existe uma propaganda, uma imagem que fala dessa mãe oferecendo leite condensado para essa criança. Porque essa indústria, a Revolução Industrial começou e, com o leite condensado em alta, começaram a propagar que seria o melhor alimento para essa criança. E aí é muito interessante, né? Porque ela vem de uma história, ela não é só um momento atual. A gente vem carregando esses traços. E com isso a gente percebeu que até alguns profissionais da saúde, alguns pediatras, entraram em decisão, harmonização, tudo isso em voga que não era indicado dar outro alimento a não ser o leite materno, foi muito recente. Isso foi em 2001, que preconizou o leite materno até o 6º mês. Então, a gente tem uma trajetória de várias tentativas, de vários alimentos inseridos antes, a não ser o leite. Eu tenho uma mania de nunca olhar uma coisa por uma ótica só. A questão do leite condensado, ele foi feito para a Segunda Guerra para que o soldado adicionasse água ali e já estava adoçado, por isso o nome condensado. Uhum. Ele nunca foi feito para uma criança. O que aconteceu foi que acabou a guerra, toda a estrutura industrial montada, o que eu faço com isso? Vou vender para criança. Okay? Então, mas por esse conceito... Não, tá errado, né? Totalmente errado. E aí, no segundo ponto, junto com isso, o que eu percebo dos anos, principalmente 90 para cá, e talvez seja um período que vocês têm estudado com mais frequência, porque a obesidade até então não era tão aparente, exatamente porque o leite que se toma hoje, esquece. Aquilo ali não é um leite. É um leite muito diferente do que se tomava com as avós na época, que colocava mel, ou dava leite com sal pra gente, leite com angu. A gente comia leite com tudo. Era gordinho, mas era um gordinho saudável, né? Eu não sei nem se esse é um termo correto, me perdoe, tá? E talvez... seja, e daí talvez venha a complexidade do tema, né? Porque o que está por trás daquele leite ali, o que está por trás... Teve uma questão de ambiente, né? Teve uma questão da revolução do industrial estar em alta. E aí, com isso, as propagandas eram realmente referentes a criança estar usufruindo do leite condensado. Então, assim, isso veio adquirindo, né? Que até a gente ter esse consenso do leite materno. Mas teve um ambiente, teve um contexto... para oferecerem o leite, né? Como teve o contexto do mel, como, por exemplo, teve uma época que algumas fases que essa mãe só poderia amamentar se ela tivesse totalmente saudável, né? Em questão mental, social, enfim, tinha que ter uma ama para amamentar. Então, isso tudo teve estímulos na nossa história com a obesidade, né? Sim, e a gente está falando sobre a questão da Revolução Industrial, que trouxe essa pressão sobre o consumo, né? Mas se a gente for parar hoje em dia para analisar a questão da praticidade, da falta de tempo também é um argumento que eles vendem. Então o fast food está aí para entupir as crianças de gordura, né? Os industrializados. Então, porque é muito prático, né? Muito prático. A Revolução Industrial veio também com tudo isso, né? Com consequências. Não, cara, mas isso na realidade, eu acho que nós estamos fazendo um programa que é um alerta. Né? A gente sabe que, os dados estatísticos aí, os obesos, as crianças obesas até 5 anos, em torno de 7% a 8%, confere? É por aí. Então, uma camada bem baixa. Mas isso é que ela falou, é a questão do controle, da disciplina, o leite materno, a importância do leite materno. E a gente sabe que é a questão que ela citou muito o ambiente. A criança vai para uma creche e pronto, tem que comer o que a creche oferece. Sim. Entendeu? E às vezes não tem lá os cuidados nutricionais, né, que deveria ter. Aí começa, aí é muita festa, muita coisa, e foge do controle que ele citou, o Rogério citou bem, a partir de 1990. É porque as mulheres passaram a ingressar massivamente no mercado de trabalho. Então passou a fugir o controle da mãe, porque ninguém melhor, quem controla a alimentação, de fato, é a mãe, não adianta. Porque se não for a mãe, qualquer outra pessoa, criança faz manha, vai dar o que a criança quer e não o que deveria ser dado, entendeu? Então, eu acho que é muito importante esse controle mesmo da alimentação. Mas ainda é um número, progressivo, né? A tendência realmente é crescer. Mas eu acho, doutor, eu queria que você falasse
sobre as consequências disso, porque a obesidade, mas está criando aí, gerando, futuramente vai gerar doenças. E pelo que eu li, essas crianças que são obesas até 10 anos, passou disso, 80% vão continuar obesas aí, e às vezes reduzindo até o tempo de vida dela, né? Então, quais são as consequências aí de uma criança que vai se transformar num adulto? Quais são as doenças aí que podem derivar dessa obesidade? Pode ser daqui a pouquinho? Pode. Vou fazer a primeira pausa do programa de hoje, daqui a pouco a gente volta para continuar falando, né, sobre esses riscos da obesidade infantil. É rapidinho.